Agora que já abordamos Akuma e Oro no canal, não podemos esquecer do gangsta original, Gouken, o homem que faz Akuma ter um ataque de raiva só por enxergar ele. Gouken é um homem extremamente sábio e nobre, que renunciou às trevas de sua arte para encontrar o seu caminho, e o que ele encontrou foi mais que isso. Ele encontrou um estado de consciência que transcende até mesmo o Satsui no Hado. Então hoje vamos explorar toda a lore, os poderes, a força e a velocidade do lendário Gouken. E já se inscreva no canal e ative o sininho para nunca perder nenhuma novidade por aqui. A primeira aparição de Gouken originalmente ocorreu no mangá de Street Fighter 2 Ryu de 1993, antes de aparecer como um lutador jogável em Street Fighter 4. Gouken, junto a Akuma, é um dos dois mestres do Ansatsuken, sem contar que ele é mestre e mentor de ambos Ryu e Ken, e o irmão mais velho de Akuma. A personalidade de Gouken é naturalmente do arquétipo do mestre ancião, que é bem comum na mídia relacionada às artes marciais. O tipo de personalidade ancião, bem na vibe Pai Mei, só que menos violento. Mas Gouken tem muito mais na sua personalidade que isso. Por mais severo e sério que Gouken pareça ser, na verdade ele é um grande entusiasta na natureza da competição e é gente boa pra caramba. E ele é um bom esportista e bem modesto. Sua abordagem é silenciosa e calma, evocando os princípios Zen. E ele frequentemente compartilha informações perspicazes, conselhos e sabedoria. Ele se dá bem com pessoas como Rose e Dalsin, que compartilham ideias e crenças semelhantes. Porém, Gouken detesta seu irmão mais novo, Akuma, devido ao fato de ele ter matado o mestre deles, Gotetsu, e também por Akuma abraçar essa escuridão que existe dentro do Ansatsuken, ao invés de buscar uma forma mais pura. E isso nos mostra que Gouken e Akuma são como o Yin e o Yang no Ansatsuken. Além de Akuma, ele também despreza o famoso Bisonzão, pelo seu uso do Psycho Power, acreditando que ele colocou o mundo em perigo. E fica meio implícito que Gouken também tem um conhecimento sobre outras artes marciais, pois ele afirma que as técnicas de sumô de Honda seriam consideradas um sacrilégio para as tradições do sumô. Por incrível que pareça, Gouken foi baseado em Shenlong. Lembram-se do lendário erro de tradução em inglês da citação de vitória de Ryu nas primeiras versões de Street Fighter 2, onde ele diz: "Você deve derrotar Shenlong para ter uma chance"? Essa frase fez muitos na época especularem que Ryu, na verdade, estava se referindo ao seu mestre, mas na verdade o que Ryu queria dizer é: "Você deve derrotar meu Shoryuken para ter uma chance". Inclusive, muitas piadas de 1º de abril foram criadas pela EGM em 1992 e 1997. Na verdade, essa zoeira acabou influenciando diretamente a aparência atual de Gouken. Deve-se notar que antes de Street Fighter 4, Shenlong, entre aspas, foi realmente usado como o nome ocidental de Gouken em alguns meios de comunicação. Assim como Akuma também é referido como Gouki, dependendo da região. Gouken foi oficialmente apresentado como um personagem jogável em Street Fighter 4 e Super Street Fighter 4, em resposta aos fãs que exigiam que Shenlong aparecesse. A aparência de Gouken é semelhante à divindade Shinto, Kunitsukami Sarutahiko, que é considerado o mais antigo dos deuses patronos das artes marciais no Japão, representante da purificação, força, coragem e é o guardião da ponte que liga a terra aos céus. Sua personalidade também pode ser um reflexo de Morihei Ueshiba, o fundador do Aikido e espiritualista que encontrou iluminação e harmonia espiritual em seus últimos anos, e também foi mencionado no vídeo de Oro. Agora, se tratando de Ryu,
pode-se dizer que ele foi o primeiro verdadeiro discípulo de Gouken, e ele também é considerado o filho adotivo do mesmo. Gouken inspirou Ryu a ser um artista marcial e o vê como um filho, mas incrivelmente ele não enxerga Ryu mais como um aluno, mas sim como um rival, visto que ele foi muito longe na sua jornada como um guerreiro e um ser humano, e é habilidoso o suficiente para aprender suas próprias técnicas. E Gouken, inclusive, foi uma peça muito importante na jornada de Ryu contra o Satsui no Hado. Gouken também teve outro discípulo, ninguém menos que o ser mais poderoso de Street Fighter, Dan. Gouken tem pouquíssimo respeito por Dan e até o expulsou do dojo assim que percebeu que a motivação dele era vingança. Temendo que isso o levasse a um caminho sombrio, Gouken pretendia impedir Dan de lutar selando seu punho, mas ele não conseguia ferir Dan fisicamente por causa de sua boa natureza. Então fez uma boa e velha violência verbal ao dizer para Dan simplesmente parar de lutar. Se vocês viram o vídeo de Akuma, já vão saber mais ou menos a backstory de ambos. Mas para vocês que ainda não estão cientes, eis a história incrível. Akuma e Gouken antigamente eram alunos de Gotetsu, um praticante de uma arte que foi originalmente desenvolvida com a intenção de matar um oponente, cujas origens remontam à era feudal do Japão. Essa arte inicialmente não tinha nome, mas posteriormente recebeu o nome de Ansatsuken. Gotetsu era praticamente um usuário perfeito. Ele não sabia usar o Munoken, mas ele controlava a influência do Satsui no Hado em seu corpo e alma, e podia usar as técnicas sombrias sem precisar entrar em um estado de trevas. E foi ele quem ensinou as habilidades e técnicas para Akuma e Gouken. Mas como sabemos, Gouken renunciou o lado negro da arte marcial e saiu para criar seu próprio dojo e trilhar seu próprio caminho dentro da luz, enquanto Akuma abraçou totalmente o Satsui no Hado e continuou sob a tutela de Gotetsu. Akuma decidiu dominar completamente o aspecto mortal e sombrio da arte e o abraçou a ponto de sucumbir ao Satsui no Hado, e queria abraçar esse lado ao máximo para se tornar mais poderoso. Gouken, por outro lado, desenvolveu seu próprio estilo de arte e queria abraçar o aspecto pacífico e espiritual da arte ao remover quase que completamente o Satsui no Hado, o que acabou transformando técnicas letais como o Hadouken e Shoryuken em ferramentas de autodefesa, removendo seu potencial letal, mas não sua força. Depois que Akuma sucumbiu ao Satsui no Hado, ele lutou e assassinou Gotetsu, devido ao fato do mestre dele não ter abraçado o Satsui no Hado completamente de acordo com ele. E ele então deixou o dojo e seu irmão para treinar sozinho e se tornar cada vez mais poderoso. Algum tempo antes da morte de Gotetsu, Gouken encontrou uma criança órfã abandonada que não era nada menos que Ryu e o colocou sob sua proteção. E só para deixar claro, meus amigos, Ryu não é filho de Akuma. Essa informação não é canônica e vem mais em partes de Street Fighter Alpha Generations, que não condiz com as informações oficiais da canon criada pela Capcom. Mas como eu disse anteriormente, Ryu não foi o primeiro discípulo tecnicamente falando, pois o verdadeiro primeiro foi Dan Hibiki, mas Gouken descobriu que a razão pela qual Dan queria aprender a arte marcial era por vingança, e como eu disse anteriormente, Gouken o rejeitou por seus motivos, temendo que sua raiva o levasse a um caminho sombrio, como o seu irmão. Então, tecnicamente, como o primeiro discípulo sucedido, entre aspas, podemos contar Ryu. Já o primeiro discípulo de verdade foi Dan. Mais tarde, durante o verão, ninguém menos que Ken Masters foi enviado por seu pai, que era um bom amigo de Gouken, para aprender artes marciais, mas também aprender a humildade e respeito para ter um futuro brilhante. Depois que Gouken começou a treinar os dois meninos, Akuma fez uma aparição repentina no dojo do seu irmão. Lá, Akuma desafiou Gouken para uma luta, mas foi derrotado por Gouken. Porém,
ele poupou a vida de Akuma mesmo ele insistindo que Gouken deveria matá-lo. Esse Akuma é o mesmo que já tinha detonado seu mestre em uma luta. Então Gouken, nesse ponto, não só superou seu mestre, mas superou Akuma. Isso que Gouken nem se foca em técnicas letais como seu irmão, mas ainda assim o derrotou. Akuma simplesmente vai embora, e Gouken continua o treinamento dos dois meninos. Eventualmente, ambos Ryu e Ken se tornariam guerreiros poderosos, e não precisavam mais da tutela do seu mestre, e ambos eram aptos o suficiente para deixar o dojo e viajar pelo mundo para continuar seus estudos e se tornarem artistas marciais e pessoas melhores. Uma noite, durante uma sessão de meditação zazen, ninguém menos que o Bison chega de supetão no dojo de Gouken para encontrar o herdeiro do Ansatsuken. Gouken esperava que Bison eventualmente aparecesse ali. No entanto, ele enfrentou o ditador apenas com os punhos, não usando nenhum movimento poderoso como Hadouken e Shoryuken, o que resultou em sua derrota. Vale notar que se Gouken realmente quisesse, ele teria aniquilado o Bison aqui mesmo, mas realmente não era o seu propósito. E até o próprio Bison percebeu isso e amaldiçoou Gouken por não mostrar seu verdadeiro poder. E ainda diz que talvez os alunos dele estejam mais dispostos a mostrar o verdadeiro poder da arte, e simplesmente vai embora. Porém, Akuma ficou extremamente mordido por ter perdido na última luta, e apareceu novamente para ter uma revanche. Mas desta vez, a vitória acabou caindo nas mãos de Akuma, que utilizou o golpe Shungokusatsu em Gouken. Mas o que Akuma não contava é que Gouken já tinha começado a entender um pouco do poder do nada, um poder completamente oposto ao Satsui no Hado. O poder do nada é um estado de consciência que transcende a perspectiva comum e nasce através do refinamento espiritual e mental. Esse estado só pode ser alcançado por alguém com mente pura, com compaixão, misericórdia e paz. Essa pessoa deve ter abraçado completamente o aspecto pacífico e espiritual da arte em toda a sua extensão. E esse estado permitiu que Gouken esvaziasse sua alma de emoções, assim como fez Gen ao utilizar um poder similar ao Bunoken e sobreviver ao Shungokusatsu. Akuma, achando que tinha deitado seu irmão, na verdade só tinha deixado ele em coma profundo. Como ele ficou inconsciente por muito tempo, Ryu e Ken acreditavam que seu mestre estava morto e colocaram seu corpo em um cemitério. Antes da série Alpha, a morte de Gouken foi retratada em alguns materiais, como tendo ocorrido pelas mãos de Sagat ou Bison. Isso foi posteriormente retconizado na série Alpha, que diz que ele foi morto, entre aspas, por Akuma. Em Super Street Fighter 4, é dito que ele teve um duelo que quase o matou, mas ele sobreviveu. Mas acredito que o que faça mais sentido é o Shungokusatsu, porque Gouken parecia estar mais do que pronto quando Akuma lançou contra ele esse golpe novamente. Mas antes de entrarmos nesse papo, temos que lembrar que em Super Street Fighter 4, a história de Gouken mostra que ele acordou 2 anos depois de ser derrotado. Gouken deixa seu dojo e segue seus alunos, extremamente satisfeito por eles terem chegado tão longe. No entanto, ele não se contentou em apenas observá-los e decidiu entrar no novo torneio da Sin a fim de testar sua própria força. Gouken, inclusive, encontrou Ryu com sucesso após a derrota de Seth e, é claro, derrotou ele facilmente e ainda conseguiu selar o Satsui no Hado para que, no momento, ele não sofra mais com o poder e seja mais fácil controlá-lo. Akuma apareceu depois e nem sabia que era Gouken, e mesmo assim já saiu soltando um Shungokusatsu de cara. E é claro, ele não sabia que era Gouken e achou um ultraje, porque ele sentia que essa pessoa tinha tirado a sua chance de matar Ryu em combate ou de ser morto por um oponente digno. Mas Akuma percebeu que quem fez isso era ninguém menos que Gouken, e logo o jogo virou. E até o sorrisinho de Akuma sumiu ao perceber que o poder que Gouken usou para selar o Satsui no Ryu não era nada menos que o poder do nada.
Os dois irmãos então se enfrentam em uma revanche divina, com o controle do destino de Ryu como prêmio. Inclusive, até o próprio Gen testemunhou o início da luta maravilhado. O resultado exato da luta é desconhecido, embora se saiba que ambos sobreviveram e que Akuma não foi atrás de Ryu. Então fica meio explícito que ou Gouken venceu ou deu um empate, porque Akuma não ia deixar isso barato de forma alguma. Depois disso, Ryu e Ken pedem a Gouken para ficar com eles mais um pouco. Mas Gouken diz que eles são dois homens adultos e não precisam mais de um mestre. Em Street Fighter V, na história canônica de Ryu, Gouken luta contra ele em uma luta, treinando Ryu para controlar o Satsui no Hado dentro dele. Os dois são posteriormente confrontados por Rashid e seu servo, Azan, e Rashid quer desafiar Ryu e testar sua coragem. Gouken dá alguns conselhos a Ryu enquanto Ryu aceita silenciosamente o desafio de Rashid. Após a vitória óbvia de Ryu, Gouken diz a Ryu para encontrar Ken, que está preocupado com ele. E por aqui acaba a história de Gouken que sabemos até então. Mas o que ainda não acabou é seus poderes inacreditáveis, que vamos explorar agora. Como sabemos, ele era o mestre de Ryu e Ken. Gouken é o criador e praticante incomparável da arte marcial Ansatsuken, mais focada na defesa pessoal, que foi alterada diretamente da arte original ensinada por Gotetsu. Gouken dominou essa arte marcial a ponto de criar técnicas que melhor se adequam às suas próprias dinâmicas e filosofias. Uma que segue o uso do Satsui no Hado e do poder do nada de forma completamente harmoniosa para uma efetiva e poderosa autodefesa. Ao invés de usar a extrema violência e destruição da arte marcial que seu irmão exerce com o Satsui no Hado, Gouken prefere focar mais seus golpes em força condensada, poderosa e feita para nocautear o inimigo com um golpe. As técnicas de Akuma são feitas para destruição e destruir completamente tudo sem se preocupar com nada, como a técnica Sekiya Kuretsuha. Já a vibe de Gouken é a maestria total. Gouken, golpe por golpe, é tão poderoso quanto Akuma, só que ele não se foca em destruir ilhas, lugares gigantescos ou navios embaixo d'água, ou matar o oponente, mas sim eliminar uma ameaça com o máximo de potência e poder de nocaute. Inclusive, Gouken é tão poderoso e tem uma maestria tão insana e tem proficiência absurdamente incrível que ele pode executar um Go Hadouken com apenas uma mão. Como sabemos, o Go Hadouken é para ser a versão mais insana de um Hadouken normal, com o máximo de letalidade. No caso de Akuma, já no caso de Gouken, o Go Hadouken possui o máximo de poder possível para, no toque, fazer um oponente nanar instantaneamente. Gouken também é capaz de realizar um movimento muito similar ao Ashura Senko, que, como sabemos, é um movimento de intangibilidade. Só que Gouken alterou para si esse movimento e botou um toque mais ofensivo. A técnica Senku Goshoha mantém as propriedades do Ashura Senko, mas Gouken dá um golpe poderosíssimo no final. O velhão inclusive aperfeiçoou um antiaéreo vertical, que é uma vertente do Tatsumaki Senpukyako, o Tatsumaki Gorasen, que sinceramente é um movimento muito mais gracioso e até é um pouco parecido ao Tatsumaki Zanpukyako de Akuma, mas na minha opinião parece até um pouco mais avançado. Gouken tem um poderoso parry, um movimento de contra-ataque muito insano conhecido como Kongo Shin, que é capaz de contra-atacar qualquer ataque com força opressiva ultra rápida. Assim como Akuma, Gouken pode usar o Hyakushu com uma variação diferente e até compartilha o golpe Tenma Kujin Kyako. Como sendo o mestre do Ansatsuken não letal, os seus poderes mais fortes são completamente insanos e, por incrível que pareça, além da compreensão no quesito de maestria. Gouken parece ter se especializado no uso do Shoryuken e possui na manga um dos Shoryukens mais poderosos já vistos, conhecido como Forbidden Shoryuken ou Kinjite Shoryuken.
que é um poder massivo. Mas nada disso se compara ao seu Shin Shoryuken, ou verdadeiro punho do dragão, que consegue elevar esse poder ainda mais, porque Gouken foca toda sua maestria em 2 golpes extremamente poderosos, que derrubariam quase qualquer um no verso de Street Fighter, 99,99%. E como um bônus, ele ainda aterriza no chão cheio de swag. Agora, se tratando do seu Hadouken, ele pode utilizar o Hadouken mais poderoso que sabemos dele, o ápice do Bunoken e também do equilíbrio entre as 2 energias. E mesmo que Ryu possa usá-lo, o famoso Denjin Hadouken, ele nem se compara ao de Gouken. O Denjin Hadouken por si só tem um conceito muito criativo, pois essa técnica não pode ser realizada sem o domínio do Satsui no Hado. Tudo isso porque o Denjin Hadouken utiliza essa fonte de energia como um catalisador. O usuário precisa combinar seu próprio Ki com uma quantidade controlada de Satsui no Hado. Então, o atrito resultante de energias positivas e negativas produz uma poderosa condução elétrica dentro do projétil. E se você parar para pensar, imagine Gouken querendo realmente matar alguém, porque o Denjin Hadouken e sinceramente todas as suas técnicas poderiam matar qualquer um se a força fosse 0,1% descontrolada. Isso mostra para vocês que apesar de técnicas extremamente poderosas, o que realmente dá brilho ao personagem de Gouken é sua maestria e controle incomparável, equiparado somente por personagens como Oro. Pois Akuma, apesar de dominar suas técnicas, não tem toda essa nuance e complexidade em comparação ao seu irmão. Akuma só destrói e fim. Gouken poderia fazer a mesma coisa, mas a arte dele foca mais em condensar totalmente sua energia, com poder o suficiente para machucar seres como Akuma. Golpes assim, acertados em qualquer um, normalmente matariam até mesmo com vento. Mas Gouken controla essa energia o suficiente para não só não matar, como também somente incapacitar. Isso é realmente de fazer o queixo cair. Gouken realmente é um mestre no que faz. E como eu disse anteriormente, golpe por golpe, ele é 100% comparável a Akuma. E por ele sempre ser mostrado assim, podemos dizer que até em Street Fighter 6 ele pode ainda estar equiparado ao seu irmão. Mas isso é algo que eu, Mr. Garcia, estou dizendo. Gouken é tão forte que no mínimo é comparável a Akuma, que com a técnica Sekyakuretsuha podia fazer seu feito de destruir uma ilha parecer coisa de criança. Um golpe que pode ser visto na curvatura da terra. Resumindo, o que Akuma pode fazer, Gouken pode fazer com mais swag. Gouken é no mínimo comparável a Gen também em velocidade, que não só pode se defender do Shungokusatsu do Akuma e ainda limpar sua alma ao mesmo tempo, como também pode usar sua técnica Zannei e atacar inúmeras vezes Akuma, e ele também pode se defender facilmente. Para vocês terem uma ideia, até crianças para Gouken, como Bison em Street Fighter Alpha 3, pode reagir ao laser do Psycho Drive, que pode ir da Tailândia até a atmosfera e até Bangkok em 2 segundos. E para aqueles que estão familiarizados com os meus vídeos de Street Fighter já estão carecas de ouvir isso. Mas esse feito é um dos melhores para escalarmos os personagens meio termo. Então, eu usei 3.000 quilômetros da superfície da Terra até a atmosfera. Então quer dizer que o laser viajou 1.500 quilômetros por segundo, ou 4.373,17 vezes a velocidade do som. E para Gouken, isso é brincadeira de criança. Gouken é um mestre absoluto na sua arte em Street Fighter, e um ser que é o oposto de Akuma. E sinceramente, tem muito mais swag. E tem um potencial insano para aparecer em outros Street Fighters. E eu adoraria ver uma luta dele contra Akuma novamente. Porque, querendo ou não, teoricamente, Gouken venceu mais lutas. E ele é um verdadeiro absurdo. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder as novidades.
E um agradecimento mais que especial aos apoiadores Caio Vinícius, Leon Games, Vitor Santos, Zero Espada, DJ007, David, Sunning Play, J Vieira e Muca. Obrigado por serem aqueles acima de todos. E um muito obrigado a todos os apoiadores e membros pelo seu apoio fenomenal. Saibam que graças a vocês o canal está se expandindo mais e mais. E um grande abraço a todos, espero que todos estejam bem e até mais.